não dá para fazer produto com o meu conceito, ou com o meu achismo, as minhas vontades. Eu tenho que entender o cliente. Não existe receita de bolo, né, Renan? Nós já sabemos disso, né? Na mesma cidade, às vezes você muda de uma região para outra, a abordagem já muda. Quando você muda de cidade, a abordagem muda consideravelmente. De estado, é drástico. Se for só grana, não vai. Você sabe que não vai, né? Então, se não tiver a paixão mesmo, né, para poder olhar para aquele produto e fazer aquela coisa melhor em todos os sentidos, fica mais difícil. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do VGV de Bilhões. Eu sou Rafael Carneiro Costa e é com muito prazer, uma baita honra que eu tenho aqui hoje dois amigos, mas são duas lendas do mercado imobiliário. Diogo Diegues, 300 Comunicação, Renato Teixeira, CIA, Empreendimentos Imobiliários. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as receitas de sucesso para um VGV de sucesso. E, bom, vamos cortar um pouco mais curto. Renatão, você primeiro. Conta pra gente qual que é a sua história? Como é que o Renato Teixeira chegou até aqui hoje com essa baita bagagem? Bom, olá, tudo bem com todos vocês? Diogo, Rafael, a todos. Bom, o mercado imobiliário, no meu caso em especial, está na veia, né, de muitos e muitos anos, né, Rafael? Se a gente for pensar que você está olhando para um corretor de imóveis acho que de uns 100 anos de profissão, porque meu pai já estava envolvido nesse projeto, então eu assumi aí a cadeira junto com ele lá, 14 anos de idade. Hoje estou chegando em 66, então imagine o tempo que eu já estou na estrada, e ele também estava na estrada há muito tempo. Começamos nessa profissão literalmente numa bicicleta, né? Então, de tempos, de passando por todas as fases da corretagem, lá no mercado paulista, onde a gente começou uma imobiliária muito pequena, e foi crescendo, até que um dia a gente saiu daquele estágio de imobiliária com todas aquelas dificuldades de quem está iniciando no mercado. Pegamos aquele boom do mercado imobiliário paulista, né? Conseguimos pegar aquele vácuo todo, logicamente com à frente meu pai na época como profissional já de mercado, respeitado, estudava muito, então ali foi um grande espelho para mim, ele como profissional. E aí a gente embarcou nessa indústria de vez, né, na prestação de serviço, só aí nesse mercado. Passado um tempo, infelizmente, meu pai não permaneceu mais aqui conosco, está em espírito, em alma, aqui do lado, e eu continuei no ramo e fui embora. E com o passar dos anos, acabamos vendendo essa empresa que meu pai fundou. Fui para um outro mercado, um mercado expoente lá em São Paulo, chamado Alphaville, e começou uma nova trajetória, né? Que aí a gente vai discorrer com vocês aqui ao longo desse bate-papo, senão a gente vai ficar travado aqui, mas vamos lá. Mas foi por aí o comecinho de tudo, que é um orgulho para mim e para toda a minha família. Maravilha, você tem uma história que é muito legal. Alphaville, Remax, Sim. Acho que a gente está contribuindo bastante para o mercado imobiliário nacional, né? Eu acho que hoje o que a gente tem aí de importância nesse cenário, acho que contribui trazendo aí para todos esses corretores de imóveis e até imobiliárias, novas tendências, treinamento, posicionamento para que eles possam seguir, que é o mercado bilionário, como o programa mesmo diz, né? É o mercado bilionário, né? Que só consegue pôr a mão nesse mercado quem está muito preparado, quem se dedica demais, né? Isso aqui eu acho que toda profissão, né, precisa de muita dedicação, muitas horas de trabalho. É o que a gente faz, nada demais, é manga arregaçada, trabalhar demais e pôr a coisa para funcionar. Mas a gente trouxe algumas empresas, já estamos por aqui com algumas empresas nessa indústria, que a gente vai conversar aí um pouquinho com vocês também, vai ser muito legal. Show, legal. Show. Muito metro quadrado em história, né? Alguns metros aí. Diogão, eu sei que para falar depois do Renato aí não é me fácil. Quebra, né? Vamos lá, você tem uma história que eu sei que é muito legal. Originalmente você não começou no mercado imobiliário, foi no varejo, depois veio para o mercado imobiliário e tratorando a 300 Comunicação.
Primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar perto do Renato, que é um grande parceiro, amigo. Você também parceiro e amigo, assim, vamos ser um bate-papo aqui muito agradável. Tomara que eu possa contribuir. Boa. Cara, a história é interessante. Eu vim do varejo, né? Nasci no varejo, crescido e forjado no varejo, mas o varejo raiz mesmo. Varejo de eletro, varejo de imediatismo, de resultado acima de qualquer coisa. Fiquei atuando no varejo a nível nacional há uns 10 anos. Mas antes de atuar nesse varejo a nível nacional, tive uma pequena agência de publicidade. Eu chamava ela de uma eugência, porque era só eu era tudo. Eu era o atendimento, eu era o designer, eu era o produtor gráfico, eu era operações, eu era tudo da agência. E aí tive a oportunidade de vir trabalhar em Belo Horizonte, numa empresa que atuava no varejo nacional. E aí pude aprender muito nessa empresa. Fiquei lá durante 10 anos, mas esses 10 anos eu permaneci com aquele bichinho do empreendedorismo ainda me cutucando e me chamando para fazer alguma coisa. Em dado momento, eu entendi que era a hora de empreender novamente, aí já com maturidade profissional, com conhecimento e muita marca nas costas de chicote, porque o varejo não perdoa. A gente brincava que era o resultado a qualquer preço, né? Ganhar prêmio, fazer bonito, ser conceitual era mais que a nossa obrigação. Se a gente não desse resultado, o varejo era imbatível nessa questão. E aí, no meio dessa história, montei uma empresa. Na época, era uma empresa que tinha até um nome legal, poucas pessoas sabem disso. Ela chamava-se Urublu, que era o urubu azul. Por que era isso? Não tem explicação. O que era isso? Eu e meu sócio, a gente era meu sócio na época, o Marcos, ele era muito criativo, ele era muito divertido. E ele falou, cara, vamos fazer assim, vai ser isso mesmo. Só que eu sempre precisava explicar que não tinha motivo, que não tinha conceito esse nome. Mas, enfim. E nós trabalhávamos nessa época com store design, com visual merchandise, com montagem de lojas em shopping. Começamos atuando no varejo, atuamos no varejo educacional, no varejo automotivo, no varejo em linhas gerais, e um dia chegou um doido trazendo um produto imobiliário para nós analisarmos. Só que esse produto imobiliário não era um empreendimento, era um go live de uma empresa mesmo, de uma construtora, de um incorporador que tinha vendido a sua construtora para uma grande rede, naquela época dos IPOs, tinha ganhado um no compete junto com isso, e naquela ocasião ele estava retornando ao mercado, e cheio de energia, cheio de força e de vontade de fazer diferente. Aí olhamos para aquilo e falamos, vamos lá, vamos embora, vamos ver como que é esse mercado, vamos entender um pouco disso. Primeiro contato assustador, né? Nossa vontade foi de sair correndo na hora, porque nós nos deparamos com uma outra realidade de comunicação e com outro tipo de produto, né? Uma outra forma de vender e de atuar. Quando a gente estava trabalhando no varejo de tickets pequenos e de consumo rápido, o imediatismo ele era determinante ali no resultado. E aí, quando nós começamos a entender um pouco de como funcionava o mercado imobiliário, nós fomos entender que era um produto que, às vezes, se gastava 30 dias, 40 dias, 60 dias, meses para se tomar a decisão, uma esteira cheia de traumas ao longo do processo, entre crédito, entre a forma que a negociação se dava, um bem que a pessoa estava adquirindo, que era o bem mais caro que ela ia adquirir na vida dela, e naquela ocasião, para o perfil de público que a gente estava trabalhando, possivelmente eles iam fazer aquilo uma única vez. Isso é um dado do cenário imobiliário brasileiro, né? Tem uma grande parcela da população que adquire o imóvel apenas uma vez. E quando nós olhamos para tudo aquilo, nós entendemos que, poxa, tem muita oportunidade aqui. Ou nós vamos fugir disso, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado, ou nós vamos imprimir o nosso estilo aqui dentro. E aí a nossa decisão foi de ir para frente, e esse incorporador na época acreditou muito na gente, e nós colocamos todo esse DNA nosso de resultado, de planejamento, estratégia em cima, e deu muito certo. Rapidamente nós começamos a ser muito percebidos, né, no mercado como uma empresa que estava atuando com um olhar diferente no mercado imobiliário. Outras construtoras começaram a nos procurar, a gente naturalmente começou a atender outras construtoras, enfim. Em determinado momento, construtoras de alto padrão também começaram a nos procurar. Isso, num primeiro momento, foi um choque. Falei, poxa, a gente está aqui conversando com médio padrão, com baixa renda, e essas construtoras de alto padrão estão enxergando na gente uma forma diferente de olhar para o mercado delas. E aí foi quando deu, talvez, o nosso grande salto conceitual na empresa, que foi quando nós começamos a ter muita matéria-prima de altíssima qualidade para trabalhar. Porque a gente tirava leite de pedra, assim. Muitas vezes você não tem uma arquitetura tão envolvente num produto de baixa renda, né? Às vezes loteamentos também deixam um pouco a desejar na parte plástica da campanha, né? Ou do trabalho de estratégia. E aí, nesse momento, nós começamos a fazer um trabalho muito diferente. E foi onde a gente realmente resolveu virar a chave, deixar de ser agência de publicidade, englobar outras áreas dentro do nosso ecossistema, de trazer arquitetura, trazer design de interiores, trazer visão pragmática mesmo sobre pesquisa, entendimento de mercado.
E de lá para cá a história vem se transformando a cada dia. Então a cada dia que passa a gente vem aprendendo um pouco mais, a gente vem abrindo novos mercados, tendo outras experiências. E a empresa se transformou nesse bicho, que eu não consigo nem identificar direito, mas que é meio que digamos assim, uma empresa que atua no desenvolvimento em conjunto do produto imobiliário, estratégia, marketing e vendas, né? Sem vender. A gente é só uma ferramenta na mão dos times comerciais e a gente adora trabalhar com a CIA, porque quando esse casamento foi muito legal a gente estar junto aqui hoje, porque a gente se encontra constantemente em inúmeros empreendimentos. E a sensação que eu tenho é que um é o turbo do outro, né? Quando uma empresa como a CIA tem uma empresa como a nossa do lado, o trabalho é mais consistente. E a mesma coisa, quando a gente chega numa empresa para desenvolver uma estratégia e tem um time comercial, ou tem alguém olhando para o comercial com essa força, a gente busca muito resultado. Falando de mercado imobiliário, então, vamos pegando o gancho que você falou, fala um pouquinho para a gente o que é a 300. Não é uma agência de comunicação, publicidade, mas é um hub de negócio. E eu vou perguntar para o Renatão também, a CIA. O que é a CIA? O que vocês fazem? Mas sabe que o bacana assim, dessas conversas nossas, assim, né, quando você vai no mercado imobiliário, que você começa a ver quem faz sucesso nesse ramo e tal, as histórias se assemelham de como é que essas empresas como a 300 e outras, e a CIA, elas vão se encontrando e tal, porque essas pessoas, elas, como o Brasil, a indústria do mercado imobiliário, até há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nada profissionalizante, nós somos criados, nós somos forjados. Né? Então, o mercado agora não, está se profissionalizando, tem muito curso superior, tal, mas até um tempo atrás isso não existia. Então, era na forja mesmo, né? Era no dia a dia que isso acontecia. E a CIA, ela nasceu mais ou menos por aí, Rafael. Eu trabalhei no mercado americano uma época, na época de 1990, lá na década de 90, que nós tivemos um artista como presidente chamado Fernando Collor de Mello, né? E aí esse cidadão sequestrou toda a grana de todo mundo, e a minha foi junto na época tal, e eu consegui fazer um acordo com um amigo meu, chamado Mark Portes, lá em Miami, e comecei a vender uns imóveis lá em Miami até para... O que eu ia fazer naqueles anos ali, 90, 91, 92? Travado, mercado parado. Aí comecei a fazer essas vendas lá fora, e comecei a aprender um pouco o que eles faziam, o que os gringos estavam fazendo lá, não só em marketing, como é que eles usavam aquela estratégia, mas visando a venda. Eu não prestava atenção no que como que eles faziam as criações, mas sim como é que eles usavam aquilo para venda. E como é que eles montavam aquele quebra-cabeça para coordenar aquelas imobiliárias no mundo. Eles coordenavam aquilo no mundo. E fazem isso até hoje com muita expertise, eles fazem isso com excelência, né? Que eles conseguem atrair. Vamos vender para o mercado russo. Eles vão lá e começam a vender para o mercado russo. O mercado russo exaure. Então nós vamos agora para o mercado asiático. Eles brincam com isso. Então quando eu fiquei por ali com eles, eu aprendi aquilo, analisei aquilo, e coincidentemente quando eu retornei para o Brasil, aqui também estava numa transformação, e naquela ocasião, em conjunto com mais dois caras do mercado imobiliário, que eram, aliás, meus concorrentes, nós fundamos a CIA, né, que com um propósito de atender um cliente no primeiro momento, que era a Alphaville. Levamos uma proposta para a Alphaville, ela nasceu com o nome de Corretoras Integradas de Alphaville. Esse foi o primeiro nome dela, por isso que o nome CIA. Eu lembro quando eu te conheci, eu fiquei até com vergonha, porque nós fomos reunindo e o papo foi rendendo. Sim. E aí, na segunda vez, alguém perguntou, o que quer dizer CIA? Você está com o Renato Teixeira? Eu falei, cara, não sei. E não perguntei para ele. Perdi a chance, acho que agora vai ficar até mal. Não. Ela nasceu com esse nome, aí a CIA foi, né, nós fomos prestando serviço para a Alphaville, aquele negócio foi crescendo, a gente lançando aqueles empreendimentos deles para o Brasil todo. E uma máquina, né? Nós pegamos esse Cometa, aquela marca fantástica, aí deu uma exposição para nós assim, gigante, aí fomos lançando empreendimentos, quando um determinado dia a Alphaville, até por força de volume de vendas, ela ficou mais sazonal os seus lançamentos, porque você lança 10 empreendimentos no ano, 15 no ano, você tem que produzir, né? Porque isso é tudo, quase uma obra de arte, construir ainda né? Muito manual. Você construir um prédio, eles têm ali, tem tijolo por tijolo, aquele negócio para subir. Enfim. E aí a CIA foi ficando em alguns mercados, e para sobreviver até, ela começou a usar a metodologia que ela usava para a Alphaville, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente aprendeu lá fora,
que era fazer o quê? Que é o que a gente faz até hoje, reunir as imobiliárias. Por isso esse jogo muito legal com a 300, porque quando a gente conheceu a 300 aqui em Minas, a gente viu esse viés muito bacana, Diogo, né? De um jovem visionário, ao meu ver, que está aqui ao meu lado. Oh, o Diogo, é isso aí. Ganhei o dia. Não, mas é bom demais. Elogio E isso do quando Renatão Teixeira, não é pouca eu vi coisa assim, não, as viu? primeiras campanhas dele, eu falei, pô, esse cara, ele é além, está um pouco além de uma agência convencional. Né? E é legal isso porque complementa aquilo que está dentro do nosso pensamento, tudo que está dentro do nosso cérebro, né? Aquela coisa fervilhante. Como é que você traduz isso para uma agência? E ele pega rápido. Sim. É um negócio super bacana. Se ele não termina a frase, ele já está entendendo, tal, o time dele. Ele não pensa como publicitário, ele pensa. Tem hora que ele pensa como incorporador, tem hora que ele pensa como construtor, eu acho que pensa como um player do mercado, e isso é o diferencial dele. E, Rafael, é bacana isso, eu já até volto aí no tema, mas quando o incorporador, a agência e outros, até arquitetos e a CIA está numa mesa, se a gente conseguir essa sintonia, o produto fica mais leve, fica mais fácil e vendável. É muito interessante isso. Quando essa coisa não funciona e você percebe isso na mesa, não sei se você tem essa sensação, Diogo, e até você, Rafael, que é incorporador, né, quando essa coisa não funciona, parece que o produto sofre mais. Porque se a gente embalar isso direitinho, quando a gente vai para o mercado, a tradução do adquirente é muito mais fácil, dos corretores também. Então a CIA nasceu nessa via Alphaville, aí a Alphaville, até pelo tempo, foi tendo uma sazonalidade de lançamentos, a CIA foi trilhando um caminho próprio, levando essa metodologia de fazer coordenação de vendas. Fomos bem sucedidos em vários setores, no vertical, no horizontal, que a gente já fazia para a Alphaville, mas para terceiros. Nós começamos a pegar marca assim, porque a gente, quando às vezes chegava em um determinado mercado, Rafael, mas vender com a marca Alphaville é fácil. Não é fácil. A Alphaville era fácil depois que pegou a marca. Antes disso, todo gigante um dia foi pequeno. Né? Todo gigante um dia foi pequeno. E aí nós começamos a pegar aquelas empresas familiares, pequenas, e replicar a metodologia de fazer a coordenação de vendas, de treinar os corretores, fazer com que ele olhe para o produto e não para o preço, né, que acho que é o grande desafio, né, Diogo? Fazer com que esses profissionais, né, Rafael, olhem para um projeto seu e não façam o comparativo do metro quadrado, e sim que produto é esse que está vindo, qual o conceito dele, o que isso pode incrementar, de que forma que eu vou levar isso para o mercado, para o cliente poder entender que está pagando a mais por isso. Nem todos os carros são iguais. Senão nós teríamos o preço de uma Ferrari mesmo de um Palio, sei lá, se nem tem Palio mais nessa vida? Acho que nem tem, entendeu? Um desses aí. Enfim, você não pode comparar. E aí essa coisa a gente foi fazendo com que eles entendessem, e foi um sucesso essa chegada nossa no mercado. Com isso a CIA foi mudando de nome, nós fomos evoluindo, porque a gente não podia mais. Então a CIA virou uma época Corretoras Integradas Associadas. Isso é outra coisa que eu aprendi com a turma do marketing, com agências. Você tem que evoluir o nome, esse nome não dá mais. Porque a gente não era mais uma empresa de corretores integrados associados. Aí nós mudamos para CIA Lançamentos Imobiliários. Aí a gente foi lá e cravou no mercado, somos lançamento, pronto. Aí a coisa evoluiu mais rápido, foi, até que agora, recentemente, mudamos para CIA Multiplataforma Imobiliária, porque fomos convencidos por vários entendidos de mercado, que entendem mais do que a gente, principalmente de estudo, como, por exemplo, fizemos uma imersão na Fundação Dom Cabral, onde eles falaram, não, o que vocês prestam de serviço é muito além do que simplesmente fazer uma coordenação de vendas. Porque a coisa vai mudando, né, Diogo, né, Rafael, vai mudando. Você vai para a mesa, você chega no momento bem antes às vezes você pega um lançamento que está no papel em branco. Uhum. Você vai ali, você vai... Então, aí passou de uma empresa que um dia prestava serviço para uma empresa em específico, e hoje é uma empresa que, de fato, era uma multiplataforma de serviços. A gente oferece lá N
serviços para esse cliente, e a melhor deles, como hoje mesmo eu tive uma reunião, que ele, quando eu terminei a reunião, ele falou: Renato, sabe o que é o legal da história de estar com vocês? Eu fico tranquilo. Quer dizer, acho que é isso que a gente tem que propiciar para os nossos clientes, né, Diogo? Todas as esferas, né? É isso aí. Eu, como empreendedor do mercado imobiliário, eu falo, empreendimento que nasce, eu tive experiência de empreendimento, né? Nascer com a CIA, você fica mais tranquilo, você dorme bem mais tranquilo. Tem um caso legal com vocês que foi quando a gente estava desenvolvendo empreendimento em Vespasiano, e aí a CIA vem com uma baita pesquisa, e pesquisa com o mercado o comprador, mas pesquisa com os corretores, com quem vai vender o produto. E aí nos itens de lazer que os corretores estavam dando importância, que eles sentiam que o mercado valorizava, acho que o quarto ou terceiro, que me surpreendeu por completo, foi Parquinho Pet. Assim, praticamente empatado com o Parquinho Kids, né, com o Espaço Kids. Então, assim, um espetáculo. E realmente o empreendedor fica mais tranquilo. E não é, vocês não vêm trazendo um portfólio de produtos que você está querendo vender, tirar da prateleira. Não. Você participa no empreendimento desde a concepção, na jornada que você vai ter, né, após aprovação, lançamento, quem vai vender, como que vai ser feita essa venda. Isso é muito legal. Porque a responsabilidade é muito grande, né, Diogo? Quando a gente, acho que todo mundo aqui na mesa, né, é uma responsabilidade gigante, porque um dia alguém vai consumir isso que nós estamos planejando aqui, né? Vai colocar o dinheiro da vida, como você falou há pouco, você vai carregar aí uma carteira gigante pela frente e vai conviver com essas pessoas muito tempo. Acho que se a gente não montar isso muito bem montado, pensando nesse consumidor final, é lógico que tem dinheiro na mesa, tem que ter lucro, tem que ter mais, senão não existe, as empresas acabariam. Mas esse consumidor paga por isso, ele paga por essa inteligência nossa, ele paga por essa dedicação nossa para que ele possa ir lá exercer o direito dele de uma aquisição de um determinado bem e ir lá viver a vida dele, mas dentro de um negócio que foi pensado, analisado, com todas as tendências desse momento, que ele possa pelo menos ter essas tendências vivas nos próximos 5, 10 anos, que não seja um imóvel ultrapassado. Enfim, é isso, desde a criação do nome, né, Diogo? Sim. E tudo, né? Tudo tem a ver com o porquê que ele vai pagar um pouco a mais por isso. Ou chegar para comprar mais rápido no seu imóvel que fica arrastando aí anos e anos para vender. Empreendimento que a CIA está junto, você normalmente já sabe que ele vai ser mais bem sucedido na largada, né? Vai vender melhor, vai performar bem. No mínimo você tem a certeza que vai ter muita cabeça muito boa pensando junto, né? E eu acho que quando muita cabeça boa pensa junto, e tem hoje talvez eu considero que é o maior ativo que a gente tem hoje na empresa. E isso, o Renatão aqui vai ser o maior exemplo que a gente tem disso. Repertório. Mercado imobiliário, infelizmente, a gente tem pouca educação para o mercado imobiliário, né? Você não tem formação, você não tem cursos de pós-graduação, mestrado, especializações. É um mercado muito carente e a gente realmente aprende fazendo, aprende na prática. Hoje, depois de 15 anos atuando no mercado, a minha visão é completamente diferente da visão que eu tinha de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. A cada novo lançamento, a cada novo desafio, a cada novo encontro, né? Às vezes você encontra com um parceiro novo, um arquiteto, ou um instituto de pesquisa, ou uma parceria já consolidada, como a da CIA, da 300, que a gente tem trocas riquíssimas. Você vai aprendendo ao longo do tempo. E esse aprendizado, esse repertório, que te ajuda a tirar as pedras da frente. Porque nada mais do que a sua própria história para te ensinar e te dar o caminho de como você deve seguir no lançamento. Não existe receita de bolo, né, Renato? Nós já sabemos disso, né? Na mesma cidade, às vezes você muda de uma região para outra, a abordagem já muda. Quando você muda de cidade, a abordagem muda consideravelmente. De estado, é drástico. Nós lançamos recentemente um produto em Natal, na Zona Norte de Natal, para um grande cliente que se tornou um grande amigo também.
E que o desafio cultural foi muito interessante, foi muito legal. Por algumas vezes a gente achava que estava lançando um produto em outro idioma, até, que é muito diferente, assim. E para nós, e para mim especialmente, que tem esse DNA de querer entrar muito profundamente dentro dos negócios, é uma característica primária nossa, essa imersão. A imersão no local, o entendimento da cultura, o entendimento do mercado, o entendimento de como que aquele mercado funciona, para quem aquele produto está sendo feito, com qual objetivo, o que aquele produto vai transformar ou não na vida daquela pessoa, para a gente poder beber dentro desses elementos, dessa fonte, para poder extrair um trabalho de estratégia, de comunicação efetivo e vencedor. Né? Então, esse repertório é muito rico. E aí, trazendo um pouco assim, para o nosso histórico e para a nossa história, né, que é um pouco diferente da história da CIA, mas se encontram em vários elementos, tem uma característica que é muito legal, que é a seguinte: quando eu comecei no mercado imobiliário de uma forma mais, digamos assim, com um protagonismo maior, já com, vamos falar aí números, com mais de 10 clientes atendidos, já com uns 30, 40 empreendimentos lançados, que a gente já tinha uma tarimba ali, já tinha um repertório, já tinha passado por muita coisa, nós começamos a tentar buscar entender quais eram as boas práticas que nós fazíamos, que funcionavam, entre os produtos que foram vitoriosos, quais foram os comportamentos e as atitudes que nós tivemos que fizeram com que aqueles produtos pudessem ter performado, e a gente conseguiu encontrar nesse caminho uma metodologia de trabalho que a gente vem aperfeiçoando ela desde então, que é uma metodologia que a base inicial dela é a imersão. E essa imersão, o Renato até falou sobre isso, são mesas riquíssimas, né? São imersões onde a gente senta com o incorporador, senta com a coordenação de venda, senta com a equipe de venda, com arquitetos, com engenheiros, com pessoas influentes na cidade, e a gente traz o produto para a mesa e discute isso de uma forma muito rica. E um exercício que eu sempre fiz foi de tentar me colocar em todas essas cadeiras, como você mesmo comentou, e isso é muito rico. É de você ter o olhar do incorporador, de você ter o olhar do construtor, de você ter o olhar do mercado e, ao mesmo tempo, desenvolver uma estratégia que conecte todas essas frentes. Isso foi transformador no nosso início, assim, quando a gente começou a fazer diferente. Uma receita de bolo, né, de um empreendimento ou para um construtor incorporador não é a mesma para outro. Né? Quando a gente começou a nossa jornada juntos da Conialca 300, eu lembro que eu conversava com o Diogo, mas isso daqui é meio que um segredo do meu negócio, e você, Rafa, relaxa, cara. Isso daqui é um negócio que você topa fazer, é diferente, isso aqui é diferente do que o fulano ou ciclano vai topar. E é verdade. Né? O mercado, vocês têm uma capacidade, que eu acho que é ímpar, de adaptar, entender o empreendimento, entender o empreendedor, entender o mercado local, porque antigamente a gente falava, não, é uma lenda do mercado, que o mercado de Belo Horizonte, de luxo, é difícil para danar. É um mercado dificílimo de vender. Eu não sei, eu já vi outras praças e tem lá suas dificuldades. Eu acho que não. Assim, a minha visão no mercado AAA, nesse mercado de altíssimo padrão, é até um exercício, assim, como forma de pensamento mesmo. Quando a gente começou a atuar nesse mercado de altíssimo padrão, nós começamos a fazer um pensamento global. O que é esse pensamento global? E vou dar exemplos que eu acho que vai ficar bem fácil da gente entender. A gente percebeu que alguns incorporadores mais conservadores olhavam para o seu produto, para o seu mercado e para os seus principais players, para os seus principais concorrentes. Então eles tinham uma visão periférica do que estava acontecendo e reagiam sobre isso. As novas gerações, os incorporadores mais novos, as pessoas mais antenadas, já tinham isso um pouco mais ampliado. Já olhavam para o seu mercado a nível municipal, às vezes estadual, e às vezes até outros players fora do estado, para entender o que estava vindo de tendência, o que estava vindo de inovação. Como nós nascemos numa outra esfera, numa esfera de varejo, numa esfera de resultado acima de qualquer coisa, nós entendemos que isso ainda era muito pouco. E que eu precisava entender o indivíduo, o comprador, em todo o espectro dele de consumo. Porque o Rafael, ele não está relacionando apenas com a consultora. Em algum momento ele está comprando um veículo, em algum momento ele está viajando, ele está comprando uma joia, ele está comprando um relógio, ele está comprando uma roupa. E quando você vai analisando todos os outros setores da economia, você vai ver que existem setores muito mais evoluídos no que tange estratégia, conceito, posicionamento. E são todos objetos que geram valor e chamam a atenção, e despertam o olhar daquele cara, trazendo para ele um desejo de consumo. E o imóvel, como a embarcação, como a aeronave, para esses públicos mais altos, são os desejos de consumo máximo, né? Então a gente começou a olhar para esse outro setor
E tem muito aprendizado compartilhado. Então nós bebemos muito na fonte do setor automotivo, no setor de embarcações, no setor, enfim, em outros setores, e até mesmo na moda, porque você pega outras áreas do mercado que já tem um marketing muito bem elaborado, que já tem linguagem de comunicação muito forte, que já tem copyrights muito bem feitos e que consegue despertar naquele tipo de perfil de público, aquela vontade de consumir, e você traz esses signos para o imobiliário. Então você começa a, de fato, embalar os produtos. Hoje, na minha opinião, um produto bem concebido e bem embalado, você tem 80% do caminho feito. Diferente disso, você pega toda a energia que você não colocou nisso e investe em mídia, para ficar com o produto muito tempo em exposição e muito tempo no ar, e a venda acaba sendo muito mais sofrida. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se o produto ele é bem feito, bem idealizado, o que falta para esse mercado são boas opções de compra. Tanto que, historicamente, nós vemos aí, no nosso portfólio mesmo, que tudo muito bem embalado e tudo muito bem pensado que foi colocado nessa prateleira, ou esgotou, ou vendeu muito rápido, ou precificou e bateu recorde. Então, mesmo nesse cenário que nós estamos vivendo, nós estamos... Foi essa semana mesmo eu gravei um case que está no nosso portfólio, que foi uma coisa muito interessante, que a última frase minha foi: e agora, né? Nós mal começamos o ano em janeiro, nós tivemos um sucesso estrondoso de um empreendimento que foi lançado horizontal aqui em Belo Horizonte, e que a minha pergunta foi: e agora? Como é que a gente supera isso? Nós mal começamos o ano. E nós estamos vindo com collabs internacionais, enfim. Então, esse mercado tá aberto e sedente por coisa boa, bem embalada e que faz sentido. E o bacana, né? Acho que, falando de mercado de luxo, a gente lança empreendimentos no Brasil inteiro, né? Em várias camadas aí da indústria, não lá no Minha Casa Minha Vida, mas daí para cima a CIA está participando. Mas falando no mercado de luxo em especial, nos últimos 10 anos, o que a gente tem notado no Brasil? A força de venda você vai para Fortaleza, hoje você já tem empresas atuando só no mercado de luxo, imobiliárias boutiques atendendo no mercado de luxo. Você vai para Recife, você já vai encontrando esse público, eu digo profissionais da área, entrando no mercado de luxo sério. Então você tem 5, 6 em um lugar, 8 em outro, aqui você tem em Belo Horizonte já aí umas 8, 10 especializados no mercado de luxo. Você vai para o Rio de Janeiro, você também já tem em São Paulo. Então, o mercado de luxo ele tá atraindo os grandes profissionais da área, que estão focando nesse mercado, que é um mercado também bilionário, que também para colocar a mão tem que ser muito bom, tem que ter muito capital para fazer com que ele entre lá nesse mercado. Acho que toda a nossa indústria entrega muita valia para o corretor. E até entrando num tema muito polêmico, mas eu desafio sempre esse tema, que é o quê? Como a gente, porque eu sou corretor de imóveis de essência, né? Então, como fazer com que esse segmento que entrega vendas possa entregar mais? Acho que esse também é um grande desafio, que nós podemos embalar produto, nós podemos planejar, você pode buscar capital de risco para fazer um empreendimento que for, só que nós vamos ter que nos deparar com um cidadão lá na ponta, chamado corretor de imóveis, que tem que vender. Porque ainda as ferramentas nossas de venda digital, essas plataformas, elas conseguem atender, de certa forma, um pouco, lá no mercado mais popular, mas ainda assim essas grandes companhias têm lá 400, 500, 600 corretores na sua base. A ferramenta ela só atrai, né? Tem que ter alguém para atender. Então, o que a gente sempre discute, Diogo, Rafael, eu sempre defendo. Lá no mercado americano, eu conheço um pouco o mercado americano, até porque a gente tem uma empresa internacional do real estate, né? Então a gente conhece bem como é que funciona lá o negócio. Lá as comissões são altas, são boas, são ótimas comissões pagas desses profissionais. É como se nós, aqui no Brasil, nós tínhamos que trabalhar com comissões mais altas, comissões mais agressivas, porque era uma forma da gente preparar o mercado, profissionalizar o mercado, é um investimento que teria que ser feito com a força de todos os incorporadores, que é dali que vem o esforço do pagamento da comissão, porque essa base, bem alimentada financeiramente, ele se profissionaliza, ele se prepara, ele tem capital,
ele tem capital de investimento, ele acredita no segmento e ele vai conseguir entregar mais. Sim. Se a gente não dividir riqueza com essa turma toda, a gente fica estagnando ele lá, e quando a gente chega com um projeto, ele não está pronto, porque ele não teve dinheiro, não conseguiu captar recursos para se preparar melhor. Então é um debate, a gente tem um debate interessante. Às vezes eu sento em algumas mesas, eu ouço assim, mas o mercado imobiliário não vende. Não, peraí, vende. Tudo que existe nessa indústria foi vendido por alguém. Sim. O cheque do corretor, a comissão do corretor, eu falo, ela é sagrada. Sim. Cara, se nós estamos negociando e eu tenho que tirar da comissão do corretor, falar para o cara, pô, diminui um pouquinho para fechar o negócio. A gente já viu isso no mercado direto. Sim, sim. Se isso tem que acontecer para dar negócio, cara, tá errado. A precificação tá errada, o produto tá errado, o negócio tá ruim. A comissão do corretor ela tem que ser sagrada. Porque o corretor bem tratado se sente valorizado. Ele, quando tem cliente bom, ele traz para você, leva para você, traz para mim. Quando ele tem negócio bom, seja terreno, né, área, oportunidade boa, ele traz. Você falou que eu acho assim, empreendimento, receita de sucesso, uma delas. Os corretores que vão vender o seu produto, eles têm que estar preparados. Você tem que preparar a turma daquele produto, eles têm que entender aquele produto, tem que entender o que o cliente daquele produto quer, busca, o que ele está respirando. E o interessante no mercado de luxo, agora, recentemente, é assim, nós estamos com dois fatores que vai nos ajudar muito e está nos ajudando no mercado de luxo. O mercado de luxo já vinha se transformando, Sim. Né? Quer dizer, a gente já estávamos nos deparando com marcas lá fora, principalmente na América, né? Mas pelo mundo afora já marcas, Pininfarina, Chanel, isso sendo aplicado nos lançamentos e atraindo muito público. Mas no Brasil, o que tem acontecido? A gente tem lançado alguns projetos que a gente, quando conversa com esses clientes, a gente percebe assim, por que você está comprando esse imóvel de 15 milhões? Coisa que ele não comprava. Segunda residência. Renato, estou comprando. Porque o imóvel na Europa e na América subiu muito de preço depois da pandemia. O imóvel, o bem, subiu de preço. E nós tivemos um segundo fator, que é o câmbio. O câmbio nosso também explodiu. Então, hoje, um imóvel simples que eu digo, um apartamento de 150 metros, 180 metros na Brickell, que antigamente você comprava ali com $800 mil, $1 milhão, é $2 milhões, $2 milhões e meio. Você vai para Paris, não se fala em preço em euro, para Barcelona, Madrid. Então, esse nosso cliente que investia lá fora, que ele perdeu, ficou insustentável imaginar comprar, investir essa quantidade de capital lá fora para passar 2 temporadas ou uma. Então, o que a gente nota? As pessoas no mercado de segunda residência e terceira residência, que é aquele que ele não pega o carro, ele tem que pegar o avião para ir para algum lugar, está funcionando e indo bem, amém. Como esse case que você citou, Diogo, nós tivemos agora, semana passada, tem exatamente uma semana, um empreendimento que nós lançamos lá em Salvador, lá para cima da Praia do Forte, que é um espetáculo de vendas. E quem comprou? Só brasileiros. Nós estamos falando aí de ticket médio, usando de referência em dólar, de $1 milhão, 5 milhões, uma unidade. É porque lá fora está caro, o exterior está caro e o Brasil está barato. Os imóveis lá subiram em dólar, em euro, real caiu de preço, então que antes $800 mil eram 3 milhões e poucos de reais, hoje 2 milhões de dólares, nós estamos falando de quase 12 milhões de reais. Exatamente. Então, esse movimento está acontecendo. Nós vamos lançar umas casas agora, Diogo, que a gente veio numa negociação gigante lá para poder colocar esse projeto na rua há mais de 2 anos, até porque é uma coisa gigante, importante, com marca, com isso, e há 2 anos atrás se falava-se em colocar essas casas entre 12 a 18 milhões. Honestamente, estava morrendo de medo. Pô, esse negócio vier para a rua não vai ser fácil, vai ser... Atualmente, nós estamos falando em 18, 22, porque houve a correção já, a gente já está
tranquilo. Tranquilo. Nós já estamos achando assim, não. Tem Se mercado que a gente bobear, tá... cabe mais. Se bobear, vai um pouquinho mais. Mas o que acontece? É o efeito. É lógico que você não está falando em 300 casas, né? Tá falando esses 40 casas, 50 casas em um determinado local paradisíaco que nós sabíamos que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, né, um pouquinho de receio. Agora não. Né? Então agora a gente já está assim, confiante, que a gente sabe que o mercado lá fora não está fácil para o brasileiro chegar, para ele chegar para comprar qualquer imóvel, é muito dinheiro, e a gente sabe que ele está estacionando o capital dele aqui. Que, aliás, ele vai fazer o melhor negócio. Ele vai ter uma casa melhor, ele vai ter um lugar maravilhoso para vir e aluga lá uma casa, aí pega uma Airbnb da vida ou qualquer outra plataforma lá, aluga um imóvel de luxo por 30 dias, 60 dias e não precisa aplicar um capital daquele gigantesco lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Embalar, fazer todo o planejamento para o empreendimento imobiliário, do zero, vamos lançar, de segunda residência, é muito mais difícil, é muito mais diferente do que uma primeira residência urbana, do que um prédio bem localizado, Zona Sul, por exemplo. Segunda, de praia, que eu sei que você acabou de lançar um empreendimento super bem sucedido. É mais difícil? Eu acho que a dedicação é a mesma, assim. Eu acho que tem características um pouco diferentes, né? Estratégias diferentes, né? Estratégias diferentes, mas concepção muito similar, né? Muito similar, porque pelo menos essa parte eu tenho a oportunidade de participar muito ativamente. Tudo está na essência do produto, né? Na essência do produto, na essência do público, e eu acho que esses 2 pilares trazem o restante da informação, né? Então, se você vai fazer um trabalho para a segunda moradia ou terceira, aquele objetivo ali que é de segunda e terceira moradia, ele vai ser considerado em todo o planejamento. Mas em termos de DNA, de conceito, se o produto é grifado, se vai ter uma collab internacional ou nacional, como que você vai fazer o material de comunicação, como que vai ser o stand de vendas, como que vai ser o envolvimento de mercado. Isso tudo é muito similar, né, Renato? Acho que... Hoje, né, eu falo hoje porque nosso dia é tão intenso, né, que a gente tem vários exemplos do dia, né? Hoje eu conversando com um cliente, ele colocou para nós aí uma área para fazer uma análise em frente a uma reserva, um lugar muito bacana, produto de terceira residência, eu acho que vai rodar, mas quando nós terminamos eu virei para ele e falei, olha, o próximo passo eu quero uma pesquisa. Então tem grandes empresas de pesquisa, vai fazer uma pesquisa de mercado, que eu vou fazer uma pesquisa comercial. Porque, na realidade, quando a gente vai pensar em segunda e terceira residência, acho que como também na primeira residência, não pode queimar etapa nenhuma. Né? Não dá para ter emoção, o produto não pode ter emoção, o produto não pode ter achismo. Né? Então é técnico, né? É tudo técnico. Então eu acredito muito nessa coisa técnica, não é só eu gosto de ir naquela praia. Bom, isso aí é uma coisa. Eu vou fazer um empreendimento para lançar na praia que eu gosto. É outra conversa. Então são coisas distintas. Então, dependendo, se queimar qualquer etapa, mesmo num lugar óbvio, para a segunda residência, primeira, a gente pode errar. Então o time tem que estar muito afinado. Eu costumo brincar que o incorporador não pode fazer para ele morar. Isso, eu não faço isso. Se o cara faz pensando no gosto dele... Que muitas vezes os hábitos são diferentes, às vezes a classe social é diferente do produto que ele está fazendo. Dinâmica familiar que o cara tem. Dinâmica familiar. O Belvedere aqui em Belo Horizonte é dos bairros que mais tem um adensamento, concentração, de quadras de tênis no Brasil, sabia disso? Por quilômetro quadrado. Em Belo Horizonte, o sindicato dos construtores tinha um torneio de tênis, ainda tem, tradicional. E os construtores, incorporadores de BH, década de 90, início dos anos 2000, praticamente todos jogavam tênis. Então isso era algo que os construtores valorizavam. E tem um tanto de prédio lá que às vezes não tem essa quantidade de tenista, né? Tem uns que sim, mas outros não. Não dá para fazer produto com o meu conceito, ou com o meu achismo, as minhas vontades. Eu tenho que entender o cliente. E aí, nessa hora, assim, trabalho da CIA e 300, mas pesquisa é importante. Tem que pesquisar mercado, e tem que pesquisar o gosto do cliente. Isso muda muito, Rafael. Tem interessante que, como você comentou da pesquisa que a CIA te levou de Vespasiano, eu tive a oportunidade de ter acesso a uma pesquisa até de um instituto bem
bem antigo no Brasil, que é a Data Store, bem consagrada, enfim. Nós fizemos uma pesquisa na época de moradia alto padrão na região centro-sul de Belo Horizonte. E a discussão ela estava em torno de teremos ou não piscina de raia coberta aquecida, teremos ou não quadra de tênis. A quadra de tênis ela quase que te permite ter uma segunda torre, né? De tão grande que é o equipamento. E ele ocupa muito espaço, você abre mão de espaço, metro quadrado do VGV, verdade? em área, na região centro-sul de Belo Horizonte, pode até inviabilizar o negócio, se isso for uma premissa. Só que, enfim, começou em cima dessa discussão. E aí, na hora de formular a pesquisa estava pronta, chegou pra gente assim, os formulários da pesquisa, né? E a gente analisando lá dentro, a gente sempre naquele intuito de querer tirar a melhor resposta possível, porque a pesquisa ela é um balizador, né? Ela não te diz o que fazer. Às vezes ela até te diz o que não fazer, na maioria das vezes. Mas enfim, a gente gosta de tentar tirar o máximo dela. E eu lembro que nós sugerimos uma pergunta, e ela foi reveladora no final, que era uma pergunta aberta, e a pergunta era muito simples, era: qual equipamento de lazer você gostaria de ter na sua residência, mas que você aceitaria pagar mais por ele? Legal. Porque não é o que você gostaria. O que você gostaria, eu quero cinema, eu quero boliche, eu quero tênis, eu quero tudo. Né? E aí a segunda resposta, a primeira é entretenimento em linhas gerais, né? Salão de festas, gourmet e todas as variações dessa nomenclatura. A segunda, que nós já estávamos esperando que ia bater assim, piscina de raia, quadra de tênis, alguma coisa. A segunda veio vaga para visitante. Oh, que legal. Em terceiro lugar veio tudo que você imaginar que envolve pet. Pet place, pet wash, pet park, pet tudo. Então assim, e as áreas de lazeres que estavam sendo pensadas prioritariamente, estavam lá para 10º, 11º, 12º lugar. Então, às vezes, até mesmo o pensamento coletivo, até de mais pessoas na mesa, pode te levar a acertar menos. Eu nem digo que é errar, né? Você deixa a oportunidade na mesa. Não dá para se balizar só pelo que o mercado está colocando de produto. Não. Né? Você tem que pegar o anseio do morador, por exemplo. Hoje, essa questão da vaga da visitante, isso aconteceu há 6, 7 anos atrás. Até hoje, isso é pauta das nossas conversas, que é uma grande dor que hoje existe, principalmente nessas áreas mais adensadas da nossa região centro-sul. Vai continuar sendo. Continuar sendo, dependendo do local onde você implanta um edifício, por exemplo, um prédio, um condomínio, você não consegue receber convidados, às vezes, em casa. Então, e é difícil você prever isso. Então, é um conforto que quem já sofreu costuma olhar isso hoje com outros olhos. Então, são nuances, assim, são detalhes, nem sempre a gente consegue colocar, mas toda vez que a gente pode sugerir que o equipamento seja o mais completo possível, a gente sugere. Assim. Então, pesquisa, eu acho que nos ajuda nisso também. Quando nós da CIA nós preparamos as nossas pesquisas, elas são pesquisa comercial, né? Então eu vou lá nas imobiliárias e nos corretores, a gente vai num número significativo de pessoas, porque uma coisa são os corretores, ele tem uma forma de atuação. Outra coisa são as imobiliárias, que é o dono. Então, para nós são duas fontes de informação importantes. O dono da imobiliária dá uma informação e o corretor dele, porque um faz um tipo de gestão, o outro faz outro tipo de gestão, são coisas distintas, né? São papéis diferentes ali dentro. Parece que é a mesma coisa, mas não é, são papéis diferentes. Então, quando a gente pesquisa isso, a gente costuma falar o seguinte lá dentro da empresa, Rafael e Diogo, a gente descarta os super animados, aquele, né, vende tudo, bota o preço, acaba tudo, derrete tudo de um dia, não precisa de nada, a gente descarta os animados demais. Eu tenho uma lista. Tem uma lista aqui acaba com esse negócio de um dia. Clientes que querem a gente comprar. Descarta a pesquisa dos animados, não que a gente descarte, a gente deixa ali sob observação, e também daquela turma do Deus, chuva, nada vai dar certo, aquele o cidadão acha que nada vai vender e que na cabeça dele tem que abaixar preço, como se isso fosse a solução. Não é. Às vezes tem que subir preço para poder vender, e a gente pega aquele meio da pesquisa para poder ir lá na pesquisa original para ver se essa coisa está alinhada, né, Diogo? Porque se ela estiver completamente desalinhada, para onde você vai? Olha, eu vou por essa rua, não, está falando para cá, nós temos que ir atrás de achar esse meio termo aí. Então, acho que o nascedouro de um projeto, acho que foi
pergunta inicial nossa aqui, né? Precisa de muita inteligência na mesa. Para a primeira residência, para o mercado de luxo, para onde quer que o valha para esse segmento. Porque é muito capital de risco que um incorporador coloca no negócio. É muito capital de risco. Se der certo, comemora-se depois de 36 ou 48 meses. Depois da entrega, né? O processo produtivo é longo. O processo é longo. É longo. E essa etapa que o Renato está falando, assim, por que eu acho que nós começamos a antecipar tanto a nossa entrada no ciclo, né? E hoje quase que talvez a maior parte da nossa entrega, em termos intelectuais estratégicos, esteja antes da comunicação propriamente, né? Porque tudo isso é um coeficiente multiplicador de resultado. Então, quanto melhor você pensa o produto, quanto melhor você embala o produto, mais força ele tem quando você leva ele para o mercado. Você tem que participar, estou falando de você tem que participar na concepção. Jogo, 300, você tem que participar na concepção do produto. Não é num produto já aprovado, e aí você depois vai só tentar dar uma maquiada, embalar, é muito mais difícil. Né? Quando você Isso participa acontece. da concepção, é muito mais... Às vezes você tem que ressuscitar algumas coisas aí, tem que usar um desfibrilador, tem que dar alguns choques, assim, acontece, seria um sonho, né? O Eldorado, assim, que se todos os nossos clientes chegassem nesse momento, né? A gente tem muito incorporador que nos procura, que já está muito machucado, que às vezes lançou 1, 2 produtos e aí não foi tão bem assessorado, porque, convenhamos, né, é um negócio meio diferente, né, assim, não tem nem como explicar direito o que a gente faz, porque a gente vira quase que um pequeno sócio estratégico dentro dos empreendimentos e a gente coloca um pouco do nosso repertório, do nosso know-how em todas as frentes. Então a gente apoia na arquitetura, a gente apoia no design de interiores, a gente apoia a CIA em qualquer coisa que a CIA precisa, às vezes com um olhar crítico ou uma segunda opinião, ou a gente debatendo sobre experiências que tivemos de forma isolada também, até que você chega em um momento que sim, o produto está pronto. Aqui foi colocada toda a inteligência possível, né? Fizemos o melhor produto. Então agora vamos para a segunda camada, né? Vamos construir essa experiência. Porque o que nós estamos falando aqui até agora está na essência, né? É o produto mesmo, o que ele é, o que ele representa. E aí você tem a segunda camada disso, que é como que nós vamos vender esse produto, só que a venda não é a venda só para o mercado consumidor final, né? A primeira venda é para as equipes de venda, né, Renato? A primeira venda se dá para as imobiliárias, a primeira venda se dá para os corretores. Então, como que você vai levar esses produtos para eles, né? Como que você vai, quais as experiências que você vai criar, o que aquele produto precisa, tanto imageticamente, multimídia, ou de recursos audiovisuais, que sejam, ou recursos físicos, como maquete, decorado, stand. Então, essa segunda jornada que começa após a definição de produto, ela é tão importante quanto a primeira. Logicamente, se você tem um produto matador e você consegue embalá-lo também de uma forma muito consistente, quando a gente sente aquele cheiro bom, né, Renato? É quando a gente está ali, que você vê que o produto já... Tudo que tinha de inteligência para ser colocado no produto foi colocado. Todos os balizadores de confirmações, de intuições do produto ali, ou de vocações, o checklist tá bem verdinho, assim, tudo, não tem nenhum pênalti muito forte, aparente. Você viu que o produto tá redondo, né? Que o produto tá o melhor que ele podia ser, não tem o que mexer. Lógico que mexer a gente sempre acha alguma coisa, mas não tem o que precisa mexer. Às vezes ao longo da obra. Às vezes ao longo da obra. E naquele momento você tem essa mesma energia dada também para a criação da experiência, né? Então, boas imagens, bons renders, bons vídeos, uma boa arquitetura de stand, um olhar muito pragmático de como que aquilo vai se dar, né? Se é um produto para lançamento, abertura de vendas, se é um produto para represamento e evento de vendas. Então, a CIA tem e foi primeiro contato, nosso primeiro trabalho que nós tivemos, foi enriquecedor demais, que a gente conseguiu ver a precisão que a CIA consegue aferir essa temperatura do mercado. E tomar essa decisão na hora certa. Então a gente começa a fazer todo esse trabalho, muitas vezes, né, Renato, sem saber se nós vamos abrir, descortinar o produto e vender ao mercado, ou se nós vamos criar represamentos, nós vamos criar teaser, o nível de intensidade que nós vamos colocar no teaser, e esse dinamismo na comunicação, ele foi fundamental para a gente ter uma parceria muito forte, e hoje a gente se encontra e se potencializa por isso. Por quê? Porque esse dinamismo ele é necessário. É lógico que a gente envolve nisso, nós estamos falando de design, de tecnologia, de performance, de marketing digital, de media offline, de out of home, de promo. Nós estamos falando de todo esse arcabouço que existe em volta de comunicar, né?
No final da história nós estamos comunicando, vendendo de alguma forma. Só que nós encaixamos as melhores técnicas de acordo com o planejamento e de acordo com o que o mercado responde, muitas vezes para si, de qual é o melhor caminho para levar aquele produto. Nós tivemos uma experiência, Diogo, Rafael, recente, aí, o ano passado, na verdade. Um dos principais arquitetos aí do Brasil, Antônio Caramelo, baiano, um cara famoso, premiadíssimo aí pelo mundo afora, com seus projetos. Eu recebo um dia uma ligação do Caramelo, o Renato, nós estamos com um desafio aqui de colocar um projeto num terreno nada óbvio. E o empresário, dono do terreno, um jovem empresário, um dinamismo total. E aí foi um desafio super interessante, e é legal se a gente pudesse, né, Diogo, em todos os projetos, até os arquitetos se anteciparem, porque às vezes o arquiteto é uma peça fundamental desse processo. Fundamental, né? E a gente nota, no meu caso, que a gente está aí há muitos anos, a gente nota até a mudança de um Antônio Caramelo. Estou falando porque eu sei a importância dele no mercado, talvez grandes arquitetos que existem, não sou conhecido de outras regiões, mas como a gente anda em todas essas regiões, a gente sabe o peso da marca dele quando ele assina, como aqui nós temos grandes arquitetos, e quando eles assinam, o peso deles na venda. E o Caramelo, nesse caso em especial, Renato, consulta o mercado aí, porque o que a gente faz lá? E aí nós fomos lá no mercado, consultar o mercado, e nós levamos um produto que esses dias ele falou, Renato, eu ia fazer um projeto completamente diferente. A minha cabeça estava em outro projeto, estava em outro caminho. Eu fui por esse caminho e o projeto hoje é um sucesso. E com as agências, e principalmente com a 300, o que a gente encontra, né? Aqui não é rasgação de seda, mas é muito bacana, porque ele é pró-negócio. Então, quando você tem a possibilidade de ter profissionais na mesa que possam não estar olhando de novo, é business, mas se não tiver paixão, que é o que eu encontro na 300, que está ali dando a informação correta, certa, aquilo que tem que ser feito, é paixão. Se tiver paixão lá na sua empresa, você não vai. Se for só grana, não vai, você sabe que não vai, né? Então, se não tiver a paixão mesmo, né, para poder olhar para aquele produto e fazer aquela coisa melhor, em todos os sentidos, fica mais difícil. Porque quando a gente for lá no mercado imobiliário fazer a primeira venda, e ela não acontecer, acabou o projeto. Você vai ter uma vida difícil, principalmente se você for encarar. Porque se o mercado passar por você antes do lançamento e der uma bola vermelha, e você falar, esses caras não entendem nada, vou tocar porque eu já fiz isso 10 vezes, é capaz de você ter um problema seríssimo para enfrentar pela frente. Estoque, exposição de caixa, essas outras coisas que amedrontam qualquer incorporador, né? E essa turma depois bate na porta, pô, agora me ajuda. Não te ouvi lá atrás, preciso agora do... E é difícil, né? Assim, acho que empresas como a 300, como a CIA, a gente está ali para ajudar na alegria e na dureza, né? Mas a dureza é dureza, né? A dureza normalmente ela vem associada de muito machucado e de muita exposição de recurso financeiro, não só em obra, como em marketing, estratégia, em venda. Então, normalmente, assim, e a gente faz muito isso ainda. E eu acho que até talvez seja uma grande escola, assim, quando a gente pega produtos que têm alguns pênaltis, que foram colocados no mercado e por algum motivo esses produtos não performaram e que os incorporadores trazem para que a gente possa colocar o nosso olhar em cima do que pode ser feito, né? Acho que a primeira premissa é ética acima de qualquer coisa e transparência, né? Chegar e falar abertamente o que a gente enxerga em cima daquilo, né? E segundo, desenhar um planejamento do que pode ser feito. Mas o alinhamento de expectativas é o prioritário, é o principal. É alinhar as expectativas, que um produto relançado, né, um produto requentado, ele nunca vai performar nessa nova fase como ele poderia ter performado na primeira, né? Certamente. A não ser que você queime preço, margem, mas aí nós vamos para uma outra seara. Né? E vocês teriam alguma coisa para falar o que não fazer? Tipo, cara, aqui isso pode até ter dado certo há mais tempo, mas
Eu Eu tenho algumas dicas. eu teria uma central. Uma central. Eu tenho A central dicas. monta um time e ouça o time, porque o capital de risco é teu. Sim. Se você não ouvir ninguém, você está com um risco gigante na mão. Então tem que ter esse time bom, você tem que ter ali arquitetura, publicidade, marketing, publicidade, uma empresa de inteligência imobiliária, seja ela qual for, aquela da sua confiança, tenha na mesa, no D0, na discussão, é ali que você vai minimizar os seus riscos, é ali, porque o capital é seu. Às vezes eu olho assim, Diogo e Rafael, eu falo, rapaz, como que esse cara deu esse passo? E já foi. Como? Aí você vai ver, você fala assim, não acredito. E nós estamos falando de empresas grandes, médias e pequenas. Então a gente chega e se olha, e aí, como é que nasceu a criança? Nasceu. Pô, e agora? E agora? E agora? Então, se eu tivesse que dar um conselho aqui, quem sou eu para dar conselho para alguém, mas digamos assim, alguém para falar, olha, monta um time de zero. Eu quero ter vários times, porque eu não quero ficar só com... Tá bom, para cada produto monte um time, mas monte, porque o dinheiro é teu, o capital de risco é teu, você que está no risco gigantesco, o maior risco na mesa, sim. ali na última linha, é do incorporador. Sim. O nome que tá, né, do CNPJ... Pô, tá lá. Se não dele, montar o né? time na largada. Então, tem N coisas que eu tenho certeza que a gente pode abrilhantar isso, mas se eu falasse assim, para mim, né, como homem de venda, quando às vezes eu pego um projeto assim que eu vejo e falo, como é que não passou pelo crivo desde o D0, chegou a esse estágio? Acho que seria o meu conselho. Às vezes isso acontece, assim, não te respondendo, mas pelas nossas experiências, algumas vezes que eu fiz essa mesma pergunta, eu achei as respostas muito rápido também. Às vezes você tem, sei lá, empresas que são muito verticais dentro dela e cuidam de tudo dentro da empresa. Às vezes você tem uma gestão muito impositiva, ou uma gestão onde seus liderados ali não têm tanta abertura para questionar e para às vezes até criticar uma decisão de uma diretoria, alguma coisa assim. Eu já vi muita coisa passar por isso, porque a equipe interna mesmo não quis afrontar o diretor ou o engenheiro-chefe, alguma coisa assim, por questões hierárquicas mesmo. Passa. E quando você tem outros parceiros, né, que não estão às vezes relacionados hierarquicamente ali naquele vínculo de patrão, funcionário ou de chefe, enfim, ele acaba se sentindo mais à vontade para poder expor e questionar. Mas os conselhos que eu ia dar, se é que posso dar conselho também, são praticamente os mesmos que o Renato deu, mas eu ia colocar de uma forma diferente, que é o seguinte: no Brasil, assim, em linhas gerais, o pouco que a gente pesquisou já no mercado fora e o que a gente ouve falar, mas muito da nossa pesquisa mais empírica, existe um descasamento muito grande do tanto que se planeja e se projeta aqui no Brasil do quanto que se executa. E eu vejo isso nitidamente por acompanhar aí. A gente já tem mais de 50 incorporadores, então realmente histórico a gente tem para poder estar falando isso. Então tem muita coisa que é solucionada em obra, tem muita decisão que é decidida no momento que já deveria ter sido pensado, e principalmente na arrancada. Então, se eu pudesse falar o que não fazer não contrate profissionais que vão te ajudar a desenvolver o seu produto, que vai ser tão valioso, que vai te expor tanto, ou te trazer tanto resultado, com um olhar de economia, ou sem ter muito critério em quem que você está trazendo. Então, tenha um bom arquiteto, tenha uma boa empresa de imagens, tenha um bom estudo de pesquisa, se abrace com os melhores, busque outras opiniões, está em dúvida, tenha dois. O momento de se pensar e de se desenvolver e de se discutir produto, ele não volta. Sim. Então, na hora de embalar o produto, contrate a melhor empresa que você puder contratar para te ajudar a idealizar aquele produto, as melhores empresas para fazer sua maquete, para fazer o seu stand, para fazer a sua experiência, a melhor empresa para coordenar. Tipo assim, isso é ínfimo em termos de VGV perto do todo. Então, às vezes eu vejo pênaltis gravíssimos, né, Renato? Gravíssimos sendo cometidos para VGVs de 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões de reais. Às vezes você vê uma economia ali não vou fazer o render do Masterplan 3D, não, porque eu acho que não precisa. Não acho que não precisa fazer o vídeo do produto, não, porque esse aqui vai vender rápido, eu vendo sem vídeo.
Enfim, então você Já contratei um arquiteto renomado, não preciso de mais nada. Né? Até pouco tempo atrás, o empreendedor, o incorporador, ele tinha, e eu via isso. Eu já contratei o arquiteto bambambam da cidade, então, receita de sucesso. E não é. Às vezes hoje a gente tem que ter um escritório de arquitetura para o arquitetônico volumétrico, então, para aproveitar o máximo de metro quadrado, eu vou ter um outro escritório para fazer design, que vai deixar aquilo dali ainda mais bonito, e eu tenho vários outros players que tem que entrar, tem que trazer pesquisa, tem que ter assessoria para a gente entender o seguinte, cara, o que ali vai vender, né? O que ali a gente vai construir que vai ser bem sucedido. E falando isso dentro da caixinha do incorporador, né? Mas a hora que você também, entre as outras caixas do mercado, que você tem a imobiliária, você tem um corretor, em todas elas você também vai ter as boas práticas, né? Imobiliárias que a gente tem relacionamento com vários, assim, a gente gosta muito de conversar com eles, assim. Eu acho que talvez no mercado de comunicação, especialmente em redes sociais, as imobiliárias elas estão bem à frente assim de muitas construtoras, até pela facilidade dessa pessoalidade, né, dessas imobiliárias de nicho, de alguns corretores estarem sendo protagonistas das suas próprias empresas. Isso vem uma tendência já de um tempo para cá e hoje está muito forte, muito consolidado, né? As construtoras ainda não conseguiram alcançar esse posicionamento de ter essa pessoalidade, né? Você ainda não tem um construtor João Adib da CIMED, né? Um cara que chega e põe a cara e quer ali. Então, isso é um negócio que eu acho que é interessante, que eu até estava debatendo sobre isso essa semana passada com um parceiro de mercado, que eu acho que esse talvez vai ser o próximo passo do posicionamento das consultoras nas redes sociais para a criação de reputação, para a criação de posicionamento até de autoridade, né? E eu acho que momentos como esse, um podcast como esse, esses momentos onde a gente pode discutir, debater, são riquíssimos e que isso inspire aí, eu acho que o mercado a conversar mais, a falar mais, a trocar mais ideia. Eu acho que quando a gente conversa, troca, a gente só enriquece a mente e os projetos que a gente está envolvido, né, Ernesto? Parabéns mesmo, viu, Rafael? Porque aproximar o mercado, né, da forma que você está aproximando, você como incorporador, expoente, todo mundo conhece, você conhece sua empresa, você trazer todo o círculo, né, de profissionais que atuam nesse segmento, se eles passarem por aqui, acho que vai ser fantástico para a indústria. Todo mundo vai dar um posicionamento, e isso é um alinhamento. Né? Principalmente essa pergunta fantástica que você fez há pouco, o que não fazer. Né? Quer dizer, é lógico, o bate-papo aqui é gostoso, divertido, descontraído, mas é de uma forma meio descontraída, né? Porque é difícil tocar em alguns temas, né? Que as pessoas vão entendendo, peraí, se a 300 tem essa visão, a CIA tem essa visão, e todos os outros que por aqui já passaram ou virão, tocar todo mundo nesses sistemas sensíveis é que tem alguma coisa que você tem que olhar para aquele ponto, né? É isso aí, parabéns. Dava para marcar outro podcast só para falar desse tema. Já vou deixar vocês dois, não convidados, convocados. A gente vai marcar mais marcado. Combinado? É um prazer. Renatão, obrigado. Eu que agradeço. Sucesso 2025. A você, a tudo. Maravilha. Diogo, obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo Eu junto. agradeço a Creative Content, ao Bernardo, ao Léo, pelo convite, pelo espaço. É isso. Obrigadão. Um abraço.